Oi, gente. Eu nem sei por onde começar esse vídeo. Queria fazer um vídeo sobre remoção de dreads, explicando, né, como recuperar o cabelo. Foram 7 anos. 7 anos de raízes, né? E os dreads, eles sempre foram muito mais que um cabelo, assim, na minha vida, né? A forma com que eles chegaram pra mim me trouxe autoconhecimento,
me trouxe questionamentos, me trouxe conexões, me aproximou de muitas pessoas e foi uma escola. Se transformou também em um sustento, então me trouxe autonomia, me trouxe identidade, me trouxe tanta coisa boa que eu nunca imaginei tirar os dreads, porque se tornou parte de quem eu sou. E eu não conseguia me ver sem eles, nem me imaginar sem eles. Nunca foi uma possibilidade tirar, né? Tanto que quando surgiu tudo que veio, né, para que isso acontecesse, eu pensei em vou mostrar como é o processo de remoção, né? Eu tô olhando aqui no YouTube, eu vi que já até tinha compartilhado um vídeo, nem lembrava sobre remoção de dreads. Então, já tem um vídeo didático sobre isso, né? Como que faz para remover. E acho que esse vídeo é muito mais sobre esse fim de ciclo e sobre tudo o que traz, né? Os dreads também foram um portal para a espiritualidade e está tudo meio que conectado. Mas desde o comecinho do ano eu já vinha com esse sentimento de soltar, né? E me peguei aqui na parte, tem minha imagem aqui embaixo também, de mulambo, né? E acendi uma vela pra ela e me veio muito isso forte de soltar. E sem entender muito bem, quando me vi já tava com a agulha ali na mão, soltando os primeiros aqui da frente. Pensei, não, são só alguns. Vou soltar, né? Vou tirar as pontas, vou tirar o cabelo antigo, né? Vou soltar um pouco as raízes, mas ainda vou estar com eles. E esse sentimento foi me acompanhando, e aos pouquinhos eu fui tirando, sem pressa, sentindo até que momento, né? Era pra soltar eles. Mas foi quando eu fui na última cerimônia, que eu consagrei a medicina, e que vários guias se apresentaram. Foi uma medicina muito amorosa, muito, muito especial, que eu tive contato com os meus mentores, com os meus guias. E que a mãe já que se mostra muito presente na minha vida, antes mesmo de eu vir para Floripa, né, de eu realizar o sonho de muita gente estar aqui na ilha. E ela me mostrou em sonho, quando foi chegado o momento de vir, o momento da mudança, o que era para acontecer, o que ia acontecer. Então ela me mostrou eu aqui, mostrou a presença dela. E aqui ela cada vez mais forte esteve e está presente na minha vida, né? Aqui a gente é rodeado de mar, de água. Logo que eu cheguei eu consagrei aqui a medicina também. Tive muitos sonhos, ela vem muito em sonhos. Mas foi nessa última medicina que ela me mostrou, soltando, né? Mostrou meu cabelo solto, meu cabelo na beira do mar, ele entregue a ela, né? Seguindo essa fluidez. E os dreads nunca foram sobre apego, né? Os dreads eles não representam isso. E as minhas raízes costuradas, os meus cabelos costurados em formato de dread, durante esses 7 anos, desde o comecinho, eu passava por um momento depressivo, assim, um momento que a vida vira a gente do avesso, né? E foram eles que foram o meu recomeço. Me trouxeram muita força para minha vida. Mas que também chega um momento de soltar. E que soltar também é importante, né? E lembrar e relembrar quem eu era antes dos dreads. Porque
Não é um cabelo que faz a gente ser quem a gente é, né? Em essência. Então, depois dessa medicina, ela mostrou eu com os meus cabelos soltos, né? Foi muito especial, foi uma medicina muito especial. Eu simplesmente entreguei e deixei fluir esse movimento e percebi que eu não estava ficando doida, né? Porque às vezes, assim, dentro do universo da mediunidade, da espiritualidade, a gente acha que está ficando doida. E aí, nesses momentos, a gente percebe que não. Então, eu tô aqui praticamente meio ano depois, né? Do princípio. E acredito que 2 meses depois da medicina, todo dia um pouquinho eu fui desfazendo, né, os dreads. E agora comecei desfazendo na presença, na energia, na conexão com Pombagira. E termino o último dreadzinho na força da minha mãezinha das águas. E queria mostrar pra vocês todo o processo desfazendo, né? Mas foi muito mais intimista, muito mais profundo que isso. Do que criar conteúdo, eu queria, né? Mas não era sobre isso, né? Mas tô aqui pra desfazer, pra soltar as raízes, pra agradecer também por toda essa força, né? Por todo esse direcionamento, por todo esse caminho, por tudo que as raízes dos dreads me trouxeram. E nada me impede de costurar novamente os meus cabelos e cultivar os dreads, né? De iniciar um novo cultivo. Mas esse cabelo precisa ser solto. São 7 anos. 7 anos de história, 7 anos de memória, 7 anos de energia. E os dreads são energia, né? Os nossos cabelos estão aqui todos costurados, todos emaranhados. E todos os cabelos que caem, aqui eles permanecem, né? Eles não se soltam, eles não vão embora. Então é muita energia, muito cabelo aqui. E tem muita coisa firmada, né? Muita história, muitos momentos passados. E é um encerramento que eu não esperava de um ciclo e o começo de outro. Então, eu sempre digo, né, que pra soltar ter cuidado para quem quer soltar suas raízes, né, tá nesse sentimento. E é necessário ter muita paciência também, porque demanda muito mais tempo soltar do que fazer, né? É soltar nó por nó. Então é muito importante também trazer nutrição para esse fio. Eu usei bastante óleo de coco, fui passando bastante óleo de coco nas minhas raízes. E eu encontrei a melhor forma, fui usando creme, fui testando de várias maneiras, porque foram mais de 50 dreads. Então era muito cabelo, né? E a melhor forma foi usando uma agulha de tapeçaria, uma agulha fininha. E como eu já mostrei, mas quero deixar registrado aqui pra vocês também, sempre a gente vai soltando os fios por fora, acessando as beiradas, né? Trazendo pro externo. Isso também é sobre a gente, sobre a vida. A gente vai criando cascas, né? E para acessar o interno, as coisas da alma, do espírito, não é acesso a curas, né? A gente não chega direto lá dentro, né? A gente não tem uma chave. Então a gente vai buscando.
E é por fora, pelas extremidades, questionando, movimentando, soltando. E muita coisa, ó, vai ficando pelo caminho, né? E deixar cair, né? Deixar soltar, deixar partir. Não é gatinho? Ela concorda. E aí então, quando os fiozinhos, né? Quando os caminhos vão se abrindo, quando as respostas vão chegando, a gente vai se aprofundando e alcançando as partes mais internas, né? Sem puxar, sem forçar. A gente vai conseguindo soltar o que está lá dentro, o que está apertado, o que está travado, o que estava antes difícil de ter acesso e de chegar, né? A gente vai conseguindo, com paciência, com cuidado, com gentileza. E às vezes a gente perde a paciência e é difícil ser gentil, né? Com os outros e com a gente mesmo. A gente fica aí batendo cabeça e travado e não consegue de forma alguma. A gente, ó, para, respira, dá um tempinho e volta. Porque é um processo. E processo leva tempo. Soltar os dreads, então, levaram horas e mais horas. E às vezes na vida as coisas levam anos, né? E a gente quer sempre tudo pra ontem. Eu tava querendo muito, já há semanas, vim aqui. Não sabia muito bem como começar, como fazer, o que falar. Na verdade, vinha muita coisa para ser falada. Mas aí a vida, o trabalho, as coisas andam sempre corridas e apressadas e às vezes é difícil parar, né? Parar e fazer, às vezes, o que a gente precisa fazer. Desacelerar. Mas aí a gente entende também que o nosso tempo, o tempo aqui é diferente do tempo da espiritualidade, né? Aqui é uma grande ilusão, né? E era para ser agora, era para ser nesse momento. Algumas semanas depois, né, do esperado. Quero muito cortar as pontas, porque o meu cabelo ele continua no mesmo comprimento. Mas as pontinhas, elas ficam, ó, mais ralas, né? Porque, imagina, 7 anos. Nas pontas que receberam química, descoloração, e que nunca foram podadas, né? Nunca foram cortadas. Então pensa como machucadas elas já estavam, né? Um cabelo que estava ali já totalmente sem vida. E eu tô nesse sentimento, né, de cortar essas pontas, entregar pro mar, levar até a praia e poder cuidar, né, do que fica, das mechas que ficaram, trazer saúde e força para esses fios, pro meu ori, pra minha vida,
porque muita coisa muda, né? E esses cabelos todos que caíram, sinto de queimar eles, né? Como um ritual. E o cabelo, ele traz muito essa ritualística, né? Então, a gente pode enterrar, pode queimar, muita coisa pode ser feita com essa energia que fica. E sinto que é momento de transmutar, queimar toda essa... esses cabelos que ficaram ali parados, né? E costurados por muitos anos. Então, tem uma sacola cheinha de fios de todos esses anos que eu quero queimar. E eu tava nessa ânsia por encerrar esse ciclo, mas que precisou, né, do processo, do tempo, as coisas não acontecem do dia pra noite, né? E tudo tem um momento de acontecer. Tinham 3 dreads e eu desfiz os últimos 2 ontem à noite e deixei esse último pra... Na verdade nem sabia como fazer, né? Mas eu senti de que essa era a forma, com a minha vela acesa, com essa energia, sem ser de uma forma superficial, ensinando, mostrando, falando coisas sobre técnica, mas sobre o que os dreads são pra mim, né? O que me trouxeram pra vida. E a espiritualidade também, que é muito forte na minha vida, nos meus dias, e é por ela e por todo esse universo que eu tô soltando, né? E deixando fluir, entregue pra esse movimento. E é isso, gente. Tem muitos cabelinhos indo embora. E aqui eu vou ficar um tempinho ainda meditando, refletindo, conversando e silenciando principalmente, né? Me permitindo ouvir. Mas quero que vocês saibam e deixar a palavra, conselho, não sei, mas de entregar, de ouvir a intuição, de ouvir o coração, de ouvir o que fala mais alto e se permitir também, né? E caso chegue um momento, porque eu sei que os dreads traz uma profundidade pra todo mundo, assim, né? De fato. De que se é um momento de soltar, solte. E no meu sentimento, o cabelo era pra permanecer comprido, então eu tô desfazendo 7 anos desde as pontas. Mas que você consegue cuidar do seu cabelo, recuperar ele. Cuidando já antes, né? Passando um olhinho de coco, hidratando. E soltando assim com uma agulha, com cuidado, com paciência. Respeitando o tempo e o limite também, né? Que é possível soltar e recomeçar e iniciar novos ciclos. Quero poder continuar ensinando. Que o Preto Velho sempre me falava, né, lá na terreira, antes de eu chegar aqui na ilha, que eu ainda estou na busca por achar a minha casinha, o meu chão. Tem muitas casas especiais que eu visito aqui, que estão no meu coração, né? Mas pude me conectar muito com os guias, na minha casa, com o meu altarzinho. E nossa casa é nosso templo maior, né? Então, que eles não estão dentro de um lugar ou não pertencem, né, a um terreiro, mas que
estão em nós, né, dentro da gente. Então é silenciar e parar pra ouvir. Mas, voltando, que o preto velho sempre não, mas que ele já me disse que eu tinha que passar pra frente, né? O dom que tinha me sido dado, eu tinha que passar pra frente, ensinar. Então, independente de eu seguir trabalhando com os dreads, porque eu nunca também vi como um trabalho, os dreads sempre começaram pra mim como uma terapia e se tornou sustento, né? Me trouxe autonomia, me trouxe liberdade, me trouxe sustento, pagou as minhas contas. Mas eu nunca vi como um trabalho, eu via como uma responsabilidade, uma confiança e um cuidado imenso de quem chega, de me confiar, né? Nas suas raízes, isso é algo pra mim muito profundo. E eu poder cuidar ali daquele cabelo, costurar aquela energia, organizar cada fio, cuidar de cada cultivo. E além, é tão bonito que além de poder cuidar dos meus dreads, que foram, a minha cabeça foi a minha escola, de criar as minhas raízes, de cuidar, eu poder seguir cuidando das raízes de outras pessoas, que de forma natural foram chegando até mim. Nunca pensei em trabalhar com os dreads, né? Eu vivia em outro universo, totalmente diferente da minha realidade daquele momento. Mas que foi muito bonito. Então, independente de ser hoje também uma profissão, eu sempre vejo como cuidado. O preto velho sempre falava também que me via, né? E que ali aquela cadeira era muito mais, era uma troca de quem falava e quem ouvia. E que às vezes quem sentava na minha cadeira só precisava da escuta, eu só precisava de uma palavra. Então, no momento em que eu costurava os cabelos, muita troca ia acontecendo, muita história ia sendo contada, muita vida ia sendo compartilhada. E sempre foram momentos muito especiais para mim, de confiança e de entrega, tanto de mim quanto do outro que estava sentado ali, né? Então é um trabalho que traz um propósito, me traz uma missão muito bonita também. Hoje, a cozinha também se faz muito presente na minha vida. Aqui, desde que eu cheguei na ilha, muita coisa aconteceu, muitas coisas boas chegaram até mim. E estou vivendo esse universo também, né? Mas que os dreads, eles sempre se ressignificam de alguma forma. Sempre estou cuidando do jardim de alguém. E sempre estou buscando passar para frente algum conhecimento também. Às vezes com mais frequência, às vezes com menos frequência, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas que eu tô feliz com como as coisas estão, né, se encaminhando, assim, se desenhando. E eles vieram pra minha vida, né, independente de hoje eu ter dreads ou não, eles vivem e estão em mim. Tudo que esse universo traz, né? Então, eu fico por aqui, gente. Eu não quero deixar esse vídeo longo, muito longo, gigantesco. Mas só para trazer essa mensagem, para poder deixar registrado também. Algo pra mim que é muito especial, né? Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre
ter reconhecimento, sobre ser a melhor dreadmaker do mundo. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre técnica, até porque tem muitas formas de fazer e de desfazer os dreads, né? Então, eu gosto dos dreads assim, alinhado, liso, digamos assim, mas dread é dread, né? Meu cabelo é emaranhado e tem suas infinitas formas. Então, pra mim, é algo que fala muito mais sobre energia, conexão, espiritualidade, ancestralidade também. A gente tem que ter esse cuidado, né, da força que os dreads têm para tantas culturas, assim, que é muito forte e a gente tem que reconhecer, né, esse movimento. Não só do lado espiritual, né, mas a força que traz, assim, para tantos povos. Então, gente, é isso. Não vou me prolongar por aqui, eu também quero ficar ali de frente pro altar, pra minha vela, sentindo tudo isso. Não sei se hoje ou amanhã, mas eu quero ir na praia pra poder cortar e cortar essas pontas todas, entregar pra minha mãezinha e iniciar esse novo ciclo, que vai trazer também muito autoconhecimento, né, de me ver assim novamente. Eu vou trazer mais vídeos por aqui, me ensinando um pouquinho do que eu sei. Pouquinho, né, a gente não sabe. A gente não sabe de tudo, né? Mas a gente tem que passar pra frente aquilo que nos foi dado, nos foi presenteado com tanto amor, né? Até um próximo vídeo. Já tá limpo, já tá firmado, já tá limpo. Já tá limpo, já tá firmado, já tá limpo. Já tá limpo, já tá firmado, já tá limpo. Já tá limpo, já tá firmado, já tá limpo. Já tá limpo, já tá limpo. Já tá firmado, já tá limpo, já tá firmado, já tá limpo. Já tá limpo, já tá firmado, já tá limpo.